Welcome to the house of the Lord. Bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Nós queremos saudar a todas as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, onde quer que estejam, e também os nossos irmãos lá da África. Muito bem. O título da mensagem de hoje é, como sempre, uma pergunta. Mas eu vou começar tratando do título da mensagem, depois que a gente der uma olhada na capa do boletim. Olha só, a capa do nosso boletim mostra as engrenagens de um relógio por dentro, não é isso? As engrenagens do relógio. Aí a gente vê aqui, dá para identificar que isso aqui é a máquina de um relógio? Na capa? Não. Não? É uma máquina. São as engrenagens, a máquina de um relógio por dentro. A máquina de um relógio por dentro é assim. Tem uma porção de engrenagens, né? E tem uma mola mestra que, quando a gente dá a corda no relógio, eu não estou falando dos relógios eletrônicos de hoje em dia, eu estou falando dos relógios com máquina, que são aqueles relógios antigos. Então, quando a gente dá a corda no relógio, aquelas engrenagens por dentro começam a rodar e do lado de fora aparecem os ponteiros, né? Os ponteiros do relógio, e o tempo que marca as horas. Muito bem, então a partir disso daí, a gente vai ver aqui um negócio interessante, que tem a ver com a mensagem. Essa ilustração tem a ver com a mensagem, e nós vamos ver que a mensagem está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler agora somente o versículo 28. Somente o versículo 28. Em seguida, vocês deixem a Bíblia aberta, porque depois da introdução, aí nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 39. E o título da mensagem é aquela pergunta: você ama a Deus de verdade? Você ama a Deus de verdade? Vamos ler o que diz o versículo número 28 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. A palavra de Deus diz assim: sabemos o quê? O que diz aí? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Muito bem. Por isso que a inspiração que me foi dada é a de que a gente tenha a mensagem com essa, o título da mensagem seja esse, né? Você ama e eu amo a Deus verdadeiramente? Se todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então a única condição que existe é que a gente ame. É que a gente ame o Senhor. Por isso, o título da mensagem. Então, a vida do cristão, ela se parece com o mecanismo de um relógio, né? Se parece com o mecanismo, com a máquina de um relógio. Quando a gente olha no boletim, a gente vê aqui a máquina de um relógio, né? E o que aparece aqui? Certas engrenagens, algumas dessas engrenagens giram no sentido anti-horário, ou seja, as engrenagens lá dentro, as engrenagens do relógio lá dentro, elas giram no sentido anti-horário, ou seja, no sentido para trás, ao contrário. Mas outras engrenagens dentro do relógio, elas giram no sentido horário. Mas o que é perfeito quando o relógio foi fabricado, o que é perfeito é que não importa muito que algumas engrenagens funcionem no sentido anti-horário, porque aqui o resultado final é que os ponteiros não andam para trás. Os ponteiros do relógio, o que mostra para nós, roda para trás? Não, roda
para frente. Então eu gostei demais dessa ilustração que eu achei num site cristão, né? Porque a primeira impressão que dá, quando você toma conhecimento que dentro do relógio é aquela confusão, umas engrenagens rodam por um lado, as outras engrenagens rodam por outro, dá a impressão que o relojoeiro que fabricou o relógio é louco. Mas de louco ele não tem nada. De louco ele não tem nada, porque funciona perfeitamente. Na verdade, o relojoeiro ele é um sábio. Ele é um sábio por quê? Porque ele colocou, embora tenha as engrenagens que rodam para lá e as engrenagens que rodam para cá, ele colocou uma mola mestra ali dentro, uma molinha. Quando a gente desmonta a máquina do relógio, a gente vê que é uma mola que trabalha sob pressão. Quer dizer, eu não sei nem se o nome certo é pressão. Ela trabalha ali de acordo, encaixada com aquelas engrenagens. Mas o resultado final é que aquela mola, ela faz com que quando a gente dê a corda, no relógio, ele começa a rodar e começa a rodar perfeitamente. Se o relógio está dado a corda, ele começa a andar no tempo certo, exatamente e cronologicamente, para nos mostrar a hora certa. O relógio só nos mostra a hora errada quando? Quando alguma coisa está desajustado entre as engrenagens. E isso é uma grande ilustração para a nossa vida, porque o assunto é que o propósito daquele que fez o relógio foi de que mostrasse para nós, o propósito dele é que mostrasse para nós que não importa ter engrenagens que rodam para lá e engrenagens que rodam para cá, porque no final das contas o relógio, quando ele põe a corda, ele funciona para nos mostrar a hora certa e não a hora errada. Então eu gostei dessa demonstração, porque essa ilustração aí é como funciona a nossa vida. Algumas engrenagens da nossa vida, elas giram no sentido do horário. O sentido do horário é assim, né? Algumas engrenagens rodam na nossa vida, as coisas que acontecem, as engrenagens que movem a nossa vida giram no horário. Mas outras coisas que acontecem, ou seja, outras engrenagens que influenciam a nossa vida, giram no sentido contrário. Então a impressão que dá é que alguma coisa está errada, mas na verdade não está errada, porque se nós estamos debaixo da graça de Deus, a engrenagem que propulsiona a nossa vida, a engrenagem que move a nossa vida, que é a engrenagem da graça e do amor de Deus, ela jamais vai permitir que as coisas que ocorrem no sentido contrário, ou as provações, ou as aflições, venham a levar a nossa vida necessariamente a chegar a um resultado ruim. Porque a graça de Deus supera toda e qualquer problemática do ser humano. Só quando a gente não entende que nós somos movidos pelo Senhor, pela graça do Senhor, é que a gente vive em derrota. Mas na verdade o propósito de Deus é que tudo contribui para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. É simples, it is easy like that. Então é muito importante a gente entender isso. Agora, só quando a gente tem os nossos olhos da fé, que a fé é um dom espiritual, quando a gente tem os nossos olhos da fé abertos, é que a gente percebe que o Senhor, Ele opera para o nosso bem. Então, se dependêssemos somente do Senhor e a gente não dependesse de querer tocar a nossa vida do nosso jeito, sem ouvir a Deus, certamente que toda vez que a gente faz alguma coisa sem ouvir a Deus, se não está de acordo com a vontade de Deus, a primeira impressão que dá é que Deus não está nos ouvindo, mas não é. É porque às vezes quando a gente ora, e o nosso pedido não está de acordo com a vontade de Deus, Deus silencia. É o que vai falar aquela canção. A canção que a gente vai ouvir no final é que a impressão que o silêncio de Deus dá a impressão que Ele não está presente. Mas não é isso. Quando Deus silencia, quer dizer que
aquilo que a gente está pedindo não está na hora certa, ou que não está de acordo com a vontade dele. Então, as aflições não podem ser a maneira de que a nossa vida seja regulada. Nossa vida não pode ser regulada pelas aflições, porque o propósito do Senhor é que a gente viva em vitória, como diz também a mesma canção. Então agora, eu queria ler, e vocês acompanhando aí, queria ler o que a gente deve fazer. O que a gente deve fazer? Ou seja, qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é o resultado da ação de Deus e da graça de Deus na nossa vida? O apóstolo Paulo agora ele explica não só qual é o propósito, que ele fala entre os versículos 29 e 30, ele fala dos propósitos dele para nós, mas do 31 ao 39 ele vai mostrar como é que as coisas operam e que o que prevalece é a graça dele. Então, o que diz o versículo 29 e o versículo 30? Nessa tradução aqui que eu tenho, diz o seguinte: porquanto aos que antemão conheceu, ou seja, portanto, aos que de antemão conheceu, também o que? Os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. A gente estudou isso aqui no estudo bíblico, nós estamos fazendo o estudo bíblico às quartas-feiras, e a gente estudou isso aqui. E aí o versículo 30, ele diz como é que funciona a engrenagem de Deus. Olha só, desde o princípio ele está no controle até o final. Ele diz lá: e aos que predestinou, quer dizer, para serem a imagem de seu Filho, os que predestinou, a esses também o quê? Chamou. A esses também chamou. E estes também justificou, ou seja, os que ele predestinou a serem de acordo com o seu Filho, a imagem do seu Filho. Ele também chamou, mas ele também justificou. Ele justifica aqueles que ele chama. Nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos pela mão do Senhor. Então aqueles também ele justificou. E aos que justificou, ele fez o quê? Glorificou. Ele também os glorificou. Ou seja, lá no final, o projeto de Deus na nossa vida é nos glorificar no dia que ele volte. Não é isso mesmo? E quando a gente estudou, a gente estava estudando, pelas 2 últimas semanas, a gente tem estudado a carta aos Efésios. Eu vou rever aqui, porque tem pessoas aqui que não estavam no estudo bíblico. A carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículos 3 até o 5, diz o seguinte: o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual, o que nós estudamos aqui. Bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, tudo se passa por meio de Cristo. Assim como nos escolheu nele, ou seja, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, ou seja, ele está falando em outras palavras a mesma coisa que ele falou para os romanos, né? Antes da fundação do mundo ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Predestinou, não foi, ele não predestinou uns para ir para o inferno e outros para irem para o céu, como muita gente pensa. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, o plano de Deus, ele se realiza do princípio até o final por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano. Ele não deixa a gente sozinho, ele não deixa a gente na mão para a gente caminhar sozinho e enfrentar as dificuldades sozinho.
ele está sempre ali para cumprir o propósito dele. Agora, vamos verificar qual é o resultado de a gente caminhar nesse propósito dele que acabamos de ler. Vamos ver dos versículos 31 ao versículo número 39, vamos ver qual é o resultado desse mecanismo da graça de Deus, né? E vamos ver como é que a providência de Deus e o amor de Deus opera na nossa vida. Está lá. Nessa tradução aqui, essa parte que vai dos versículos 31 ao 39, diz o seguinte, que estas são as provas e a certeza do amor de Deus, a certeza do amor de Deus para conosco. Ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, à vista de todo o plano de todo o plano dele, que foi nos predestinou, nos chamou, nos justificou e vai nos glorificar naquele dia. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele diz assim, se Deus é por nós, o que mais ele diz? Qual a pergunta? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Imagina, se Deus é por nós, quem será contra nós? A pessoa que coloca dúvida no poder do Senhor de nos proteger, de nos amar e de nos conduzir, a pessoa que coloca dúvida nisso é muito triste, porque está afirmado, isso é uma promessa do Senhor, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele completa dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, outra pergunta, não nos dará graciosamente ele todas as coisas? Ele não nos dará graciosamente, ou seja, de graça, todas as coisas? Aí o que acontece é uma reflexão que a gente tem que fazer com essa promessa aqui, quando ele pergunta, não nos dará ele graciosamente todas as coisas? A palavra todas aí, eu pergunto a vocês na nossa reflexão de hoje, será que Deus vai nos dar, se a gente pedir a ele, será que Deus vai nos dar alguma coisa que ele já disse que não é parte do plano dele? Será que todas as coisas que estão prometidas aqui dentro do contexto da Bíblia inteira inclui as coisas que ele disse para a gente não fazer? Se a gente, por exemplo, suponha, eu compartilhei essa ilustração com o pessoal lá da prisão na quinta-feira, né? Na verdade tinha um grupo muito bom lá, na quinta-feira tinha um grupo bem significativo lá. Então, eu perguntei a eles, quando eu refletia sobre essa passagem, eu perguntei a eles o seguinte, escuta, se alguém chegar para Deus e fizer uma oração assim, escuta, Senhor, o meu marido é muito chato, o meu marido, ele não gosto mais dele, aquela história de que o amor acabou, não sei o que, será que Deus vai atender essa oração? Será que Deus vai atender a oração se o marido pedir para se livrar, para ele livrar o próprio marido da mulher, ou vice-versa, livrar a mulher, a esposa se livrar do marido? Será que Deus vai atender esse pedido? Ele não vai atender esse pedido, porque Deus não se contradiz. Não tem nada dentro da Bíblia que mostre que Deus se contradiz. Se ele falou uma coisa, ele mesmo não vai atender as coisas que ele disse que nós não incluíssemos no nosso plano de vida. Então, quando ele faz aqui essa pergunta, né, se a gente interpretar à luz da Bíblia como um todo, a pergunta que diz, não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas, para a gente interpretar, é todas as coisas que ele quer, que fazem parte do plano dele para nós como seres humanos. As coisas que não são parte do plano dele para nós como seres humanos, é óbvio que ele não vai dar, nem graciosamente, nem se ele receber esse pagamento por isso. Tem tanta gente aí que acha que vai comprar o favor do Senhor, né?
Não existe meio. O que o Senhor nos dá, Ele nos dá pela graça dele. Aí vem no versículo 33 outra pergunta que mostra que Ele é que tem o propósito, o melhor propósito e o propósito firme para a nossa vida, quando Ele faz aqui outra pergunta no versículo 33 que diz o seguinte: quem intentará acusação contra quem? Os escolhidos de Deus. Contra os eleitos de Deus. Quem acusará os eleitos de Deus? Aí ele responde: é Deus que os justifica. É Ele que nos justifica. Não adianta a gente, se tiver que ir um dia a um juiz aqui da terra, a gente levar lá qualquer justificativa para a gente se livrar de um problema, porque na verdade não é o juiz da terra que nos justifica. A verdade de Deus é a única coisa que nos justifica. Então, quando a gente eventualmente tem que ir a um juiz, a uma corte aqui da terra, a gente tem que ir com a verdade de Deus, porque é a verdade de Deus que nos justifica. Não é isso mesmo? Então, aí o versículo 34, ele diz o seguinte, outra pergunta. Qual é a pergunta que está no 34? Quem é que os condena? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo Jesus que está sentado à destra do Deus Pai, lá no trono do céu, e Ele está vivo porque Ele ressuscitou, e Ele é quem intercede por nós. Outro favor de Deus. Quando a gente tem que pedir alguma coisa, e a canção final é uma canção de apelo ao Senhor, para que não deixe que as ondas do mundo atribulem a gente, né, ou que prejudiquem a nossa adoração, aquela música é muito ungida porque tem tudo a ver com o que diz a palavra de Deus. E aí vem o versículo 35, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Veja só, qualquer experiência que o homem vai passar nessa terra, qualquer experiência que o homem vai passar nessa terra, nenhuma daquelas más experiências serão capazes de nos separar do amor de Cristo. Quais são aqui que ele está, acho que algumas que ele está colocando, né? Ele diz, a tribulação. Será que a tribulação, se a gente estiver agarrado com o Senhor, se a gente estiver em Cristo, estiver debaixo da mão do Senhor, será que a tribulação vai nos separar do amor de Cristo? Jamais. Jamais. Né? A gente vê, inclusive, pessoas que quando estão nos seus dias finais, nos seus dias perto da morte, né? Pessoas que às vezes estão atribuladas, estão passando por tribulação, sejam elas quais forem, essas pessoas sempre, antes do final da sua vida, antes do último momento da sua vida, tem sempre uma oportunidade a mais para experimentar o amor de Deus. A prova disso está naquele ladrão que estava lá na cruz. Tinha dois, né? Ao lado de Cristo na cruz. Um aceitou e reconheceu o que Cristo era capaz de fazer para o outro, por ele. E o outro, então, ele chegou para o Senhor. Ele era um criminoso, estava lá para pagar, porque naquela época só iam para a crucificação, só ia para a pena da crucificação, da cruz, aqueles que eram realmente criminosos. O único que estava lá na cruz por um outro propósito, não porque tinha que pagar uma pena porque ele não tinha pecado, era o Senhor. Mas a tribulação, mesmo que ela aconteça até o último momento da vida da pessoa, sempre há uma possibilidade da pessoa experimentar o amor de Deus se ela se rende ao Senhor. A outra coisa aqui que ele pergunta aqui se será capaz de separar do amor de Deus é a angústia. Será que a angústia, qualquer grau de angústia que a gente tenha, será que é capaz de nos separar do amor de Deus? A angústia não é capaz de nos separar do amor de Deus. Basta que a gente, ao cantar aquela canção, a gente
Inclusive, se a gente prestar atenção no salmo que a gente leu, que tem tudo a ver com a mensagem, quando o Davi fez aquela oração do salmo que nós lemos, o que aconteceu? Ele ali estava no deserto, num lugar que não tinha nada, estava perdido no deserto, não tinha água, não tinha nada. E aquela oração que a gente leu do salmo, no início do salmo 63, né? A oração do Salmo 63 eu recomendo para os que vão ouvir essa mensagem, para buscarem o Salmo 63, porque Davi estava debaixo de uma angústia imensa. Imagina no deserto, sem ter para o que fazer, ele orou ao Senhor, né? Lá no deserto. O que mais que não é capaz de nos separar do amor de Deus? Qual é a outra coisa que está escrita aí? A perseguição. Será que tem alguma perseguição que seja capaz de nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo? Não existe perseguição capaz de fazê-lo, né? Será que a fome, ele diz aqui, ou fome, será que a fome é capaz de separar alguém do amor de Cristo? Quantas pessoas estão com fome e clamam ao Senhor? Já aconteceu aqui nesse país, e já aconteceu no Brasil, e eu creio que acontece em todo lugar, que a pessoa, a família, está em desespero, não tem condições, não tem nem o que comer, e pede ao Senhor, e de repente, alguém que ele nem conhece, passa lá e deixa na porta uma cesta de comida, ou um saco de comida. Vocês já ouviram alguma história real dessa natureza? Tem várias, não é uma só não, várias histórias. A pessoa não tem a quem pedir, e então o Senhor ouve a oração, e uma hora a pessoa vai lá, abre a porta sem saber, encontra lá, e se surpreende. Mas não era para se surpreender, porque nem a fome é capaz de nos separar do amor de Deus. A nudez, será que a nudez nos separa do amor de Deus? Não, não nos separa. Ou o perigo, será que tem algum perigo que nos separe do amor de Deus? Um dia desse eu vi o depoimento de um rapaz pelo internet, ele gravou aquele depoimento. Ele é motorista de táxi lá no Brasil, motorista de táxi. Sabe como é que está o Rio de Janeiro, né? Vocês têm acompanhado as notícias? Negócio da violência, que estão matando, etc. Muito bem. Sabe qual foi o depoimento? Esse rapaz chorava quando ele deu o depoimento dele, ele gravou um áudio. Ele disse o seguinte: eu vim de uma família que existem pessoas que moram na favela, que eles chamam agora de comunidade. Vocês sabem o que é a favela, né? Onde mora gente muito pobre. E ele é motorista de táxi. Aí um dia ele estava dirigindo lá e não estava muito longe daquela redondeza lá, da favela onde mora pessoas da família dele. Aí um cara fez sinal para ele no táxi e era supostamente um passageiro. Aí ele parou e aí o cara perguntou para ele assim: escuta, você me leva ali na comunidade, ou seja, você me leva ali na favela? Aí o cara falou, aí o motorista falou para ele assim: não tem problema não, pode entrar aí, eu levo o senhor lá. Aí, daí a pouco ele notou que o cara estava com segundas intenções. A intenção do cara era fazer como eles fazem com muitas pessoas, era pegar, levá-lo para dentro da favela, que lá ele ia ser morto, iam tirar o carro dele, iam tirar o dinheiro dele. Um motorista de táxi, não está se falando de um cara rico não. Aí o que acontece? Quando ele notou e ele percebeu que o cara estava meio estranho, ele começou silenciosamente a orar a Deus, pedir: Senhor, me protege. Aí o cara falou para ele assim: escuta, você conhece essa comunidade aqui? Aí ele falou. Você vê como é que Deus conduz até a conversa do assassino, né? Perguntou para ele assim: escuta, você conhece essa comunidade aqui? Nós vamos entrar por... Aí ele falou: não se preocupe não, eu conheço, porque a minha família, eu cresci aqui nessa comunidade. Eu ainda tenho gente da minha família que mora aqui. Tem gente aí da comunidade que me conhece. Aí o ladrão, esse assassino, né, chegou, levou ele até onde tinha que levar, lá na entrada, mas não levou ele até onde estavam os caras que iam capturar o carro dele, iam matá-lo e levar o dinheiro. Aí ele falou: não, pode me deixar aqui. Aí esse assassino, né, virou para ele e disse assim: olha, eu vou te liberar daqui, mas sabe o que era? Que ia acontecer? Você ia ser morto. Os meus companheiros aí iam tomar o seu carro, iam tomar o seu dinheiro
e você ia ser morto. Aí, mas o assassino falou assim, mas como você falou que você nasceu nessa comunidade aqui, e eu notei que você estava, eu não me lembro dos detalhes do que ele depois ali ah, não, agora eu lembrei do detalhe, ele ligou o rádio e botou num corinho cristão, ele botou num corinho, numa música cristã, e o cara observou qual era dele, né? Aí o cara falou, e eu ouvi que você estava ouvindo uma música cristã, então por causa disso, eu vou te dizer, eu vou te liberar, você não vai ser morto. Então você vê, aqui está escrito, será que o perigo é capaz de separar a gente do amor de Deus? Está aí uma situação prática, uma situação real. Não aconteceu há 2000 anos atrás, não, aconteceu agora, há pouco tempo. Ou espada, será que a espada será capaz de nos separar do amor de Cristo? Aí no versículo 37 ele diz assim, em todas estas coisas, porém, somos o quê? Somos mais que vencedores por meio de quem? Cristo Jesus. Daquele que nos amou. É isso aí. O propósito de Deus é que a gente seja vencedor, não é que a gente seja um derrotado. Então, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí, no versículo 38, o apóstolo Paulo diz assim, até por experiência própria, ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, as potestades do mal, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Senhor, em Cristo nosso Senhor. Então veja, o plano de Deus é claro, a gente não tem outra alternativa. Quando a gente pede alguma coisa, a gente deve pedir, quando a gente está em aflição, quando a gente está passando por essas situações, a gente deve pedir o que trata essa canção que nós vamos ouvir como uma oração, que é o que a gente deve pedir. Senhor, acalma o meu coração. Senhor, Ele tem o poder, no meio de toda essa coisa, Ele acalmar o nosso coração. Quando o motorista saiu de lá, ele saiu chorando e gravou essa mensagem para que desse testemunho do amor de Deus na vida dele. Então, qual é a mola propulsora espiritual que move as engrenagens da nossa vida? Como supostamente as do relógio. Qual é a mola propulsora? O que impulsiona a nossa vida, as engrenagens da nossa vida? O que é? É o amor de Deus em Jesus Cristo. Que nos dá o quê? Nos dá derrota? A promessa dele não é de derrota. A promessa dele é de vitória. Vitória por quê? Porque a gente é forte? Porque a gente segue aquela história que tem lá na cultura do Brasil de dizer que o homem não chora. Imagina, homem não chora. Eu não sei se a cultura dos portugueses é assim. Lá na cultura dos portugueses diz que o homem não chora. Você imagina, em determinadas situações, será que tem algum homem que passa por determinadas situações e que se renda ao Senhor Jesus e que ele não chore, tocado pelo amor de Cristo? Eu não creio que exista esse homem. Amém? Então vamos ouvir essa canção e a gente, ao ouvir essa canção, a gente vai silenciosamente, se alguém conhece a música e quiser cantar, não tem problema nenhum, mas vamos fazê-lo em oração, usar essa música como uma oração pedindo ao Senhor que acalme o nosso coração. Amém? Não quero interromper o teu silêncio.
minha fé diminui. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Vivendo sobre casa, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço nada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço na aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Ó Senhor, somente em tua presença, somente adorando a ti, Senhor, é que nós podemos passar por todas as tribulações, Senhor, por todo o medo, por todas as dificuldades, Senhor. Como diz o Anderson Freire, Senhor, nessa música, que o mundo é como um mar que as ondas rugem forte, não é? E que somente por meio da adoração é que a gente consegue superar todo o medo. Senhor, é quando nós nos adoramos, é quando nós nos recolhemos na sua presença. Então não permita, Senhor, que nenhum vento forte sopre sobre a nossa vida para causar qualquer tribulação, qualquer coisa, como diz o apóstolo Paulo, dessas que ele mencionou em Romanos 8. Nada é capaz de nos separar do teu amor, Senhor Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem nada, nem arma, nem espada, nem nada, Senhor. Assim nós te glorificamos o teu nome e te pedimos, Senhor, põe paz no nosso coração e no coração de todos que ouvem essa mensagem. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.